Paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Falar acerca da família. Sabemos nós que na sociedade a família é muito importante, né? O maior degrau da sociedade é a família. E no sentido espiritual nós sabemos que tem muito mais valor, porque foi uma coisa instituída por Deus. E embora hoje em nossos dias talvez muitos não tenham dado tanto valor, né, como deveria dar, mas eu acredito que todos cristãos, depois do Senhor Jesus, eu creio que a família é o assunto mais importante. E é tão importante que nós encontramos tanto no Evangelho de Marcos, como em Marcos capítulo 7 e Mateus capítulo 15, nós encontramos uma mãe, uma senhora, e se nós formos analisarmos o texto, ele vai nos dizer que esta mãe ela está atribulada pela situação de sua filha. Então ela vai aos pés do Salvador. E o que leva ela aos pés do Senhor é um problema enorme, né, de natureza espiritual, que atinge a sua filha, e o que atinge nossos filhos, e o que atinge nossos filhos também atinge a nós. A maioria das vezes, as dores, as lutas, as aflições, os dramas, os problemas, as circunstâncias que vivenciamos no seio familiar nos atingem em cheio. E certamente essa dificuldade que aquela mulher atravessava levou aquela mulher a conhecer de perto o Salvador, uma vez que não conhecia, mas só ouvia falar desse Salvador maravilhoso. Então nós sabemos que talvez seja o problema que acontece hoje também em nossos dias, porque sabemos nós que muitos já ouviram falar do Senhor, já ouviram, mas não tiveram a experiência gloriosa de conhecê-lo, poder entender o que Ele pode fazer por cada um de nós. E sabemos que é o propósito do Senhor Jesus. Ele pensa no nosso bem-estar. Tanto é assim que Ele se deu a si mesmo por cada um de nós. Então há necessidade de nós não apenas ouvir, mas há necessidade de nós passarmos a conhecê-lo realmente como Ele é. Então aquela mulher, ela se derrama aos pés de Jesus, clamando por sua filha. E ela insiste com Jesus. Vence vários obstáculos, suplicando misericórdia, benignidade. Mas quando ela se levanta, a vitória já está consumada. Sabemos nós, amados, que hoje não é diferente também em nossas vidas. Nós temos que vencermos os obstáculos. Nós observamos que essa mulher venceu alguns, e certamente estaremos falando mais à frente, mas é necessário que nós também sejamos persistentes, tenhamos em todo o tempo a humildade, né, de clamarmos ao Senhor, expormos a Ele aquilo em que nós precisamos. E se todos nós conhecemos o texto, aquela mulher ela se humilhou,
quando o Senhor ali provava a sua fé, dizendo que não era bom, né, pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Então o Senhor estava provando a fé naquela mulher e ela passou no teste, digamos assim, né? E é assim que o Senhor nosso Deus, Ele está pronto a nos abençoar, seja qual for o problema. O problema aqui nós estamos falando de família. E eu torno a frisar, eu acredito que é lógico que o meu amor não está assim, não tem nada assim material que está acima do meu amor, do meu temor, primeiramente ao Senhor Jesus, mas depois à família, porque nós sabemos que é muito importante. Não é à toa que a ciência diz que a família é a base da sociedade. E nós sabemos, né, que o propósito do Senhor Jesus, ao criar macho e fêmea, foi pensando em família, ou seja, que o mundo fosse habitado. Então hoje, quando nós observamos que não há mais esse valor, não há mais esse sentimento, porque infelizmente nós sabemos que a sociedade moderna, eles acham que é comum, não é isso, o menino nascer menino, mas depois, quando ele chegar à idade, ele vai discernir, ele vai escolher o que ele quer ser, né? Se ele quer continuar sendo menino ou menina, e quer dizer, inverter os valores. Mas nós sabemos que quem geralmente faz isso sempre comete impiedade. Nós sabemos o destino do ímpio. Mas o importante que eu vejo nesse texto é que quando aquela mulher ela se lança aos pés do Senhor, ao levantar, a sua vitória já está consumada. A vitória dela ela tinha alcançado o objetivo que a fez levar aos pés do Senhor. Então nós sabemos que havia sido consumada uma obra gloriosa na vida de sua filha, fazendo vale o dito, né, que ouviam: mães de joelhos são filhos de pé. Então há necessidade de examinarmos o texto, porque ele nos traz lições importantes. Uma mãe aos pés do Salvador é uma mãe que tem discernimento do que está acontecendo com seus filhos. Pelo relato de Marcos e Mateus, temos a impressão que a menina era filha única. E Marcos, né, que usa no diminutivo, minha filhinha, damos a impressão que era uma menina ainda na infância. E aquela mãe discerne o problema que atinge a sua filha. No verso 22, ela discerniu, ela entendeu que o problema que a sua filha estava passando ali, ciência humana nenhuma daria jeito, né? Nenhuma ciência dava jeito, mas ela recorreu a um Deus que tudo pode. Ela recorreu a um que é supremo a todas as coisas. Então ela começa a entender que o problema de sua filha não é um problema conjuntural, não é um problema social, econômico. Não é coisas que a medicina poderia entender ou resolver.
Ela entende que sua filha está dominada pelo poder maligno, destruidor, que precisa com urgência ser tratado, ser liberta, restaurada. E ninguém mais pode fazer isto, a não ser o Senhor Jesus. Sabemos que é necessário nós, como Pai, que é de suma importância termos discernimento dos problemas que atingem nossos filhos. Sabemos que há problema que a educação não resolve. O dinheiro não resolve. Que morar no meio de uma sociedade mais sólida também não resolve. Precisamos discernir isso. O que está acontecendo com nossos filhos? Que poder quer atingi-los, escravizá-los e dominá-los? Então, esta mulher, embora não fazendo parte, da linhagem de Israel, era uma estrangeira, mas ela consegue discernir o que está atingindo a sua filha. E o texto nos informa que essa mulher cananeia, que vinha daquelas cercanias, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós observamos que ela não foi atrás de uma autoridade, da sua cidade, Tiro e Sidom. Ela não procura nesse momento nenhum recurso médico, psicológico para sua filha. Ela entende que o problema é que sua filha é de natureza espiritual. E entende também que não tem outra saída para resolver, a não ser socorrer ao Senhor Jesus. Se nós formos ver no versículo 25, ela clama de Senhor e se prostra, ela se ajoelha, ela o adora. Então nós podemos perceber no verso 23, percebemos que ela clama em vez e vem atrás clamando, e Marcos diz que ela se prostra aos pés do Senhor. Então nós observamos que ela venceu esses obstáculos, que quando ela começa a clamar, os discípulos falam: Senhor, despede as que vêm gritando atrás de nós. E o Senhor, então ele não respondeu palavra. Os seus discípulos, chegando aos pés dele, rogaram dizendo: despede que vem gritando atrás de nós. Ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas na casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Amados, nós precisamos do socorro que vem do céu. Nós precisamos que o Senhor nosso Deus, a cada dia, Ele nos dê graça para nós prosseguirmos. Eu sei que o fato de nós estarmos em pé é a misericórdia do Senhor, porque Ele não nos tem julgado segundo os nossos méritos, mas Ele tem nos julgado segundo a nossa necessidade. E o apóstolo Paulo nos diz que a graça do Senhor, ela nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. E nós sabemos que nós somos fracos. Nós somos tão fracos que a palavra de Deus nos diz que nós não sabemos nem sequer como pedir como convém. Então, ai de nós se o Senhor nosso Deus fosse nos julgar por méritos, onde estaríamos? Então, eu com certeza eu entendo que a cada dia que nós vencemos, nós devemos agradecer o Senhor, porque sabemos que o fato de nós não sermos consumidos são as suas misericórdias. E nós sabemos que mesmo a misericórdia, é necessário que nós façamos por onde alcançá-la. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Então há necessidade de nós pedirmos ao Senhor, como pediu essa mulher, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então nós precisamos assim clamarmos. Paulo diz que é para nós orarmos sem cessar. E se há algo em que nós devemos sempre estarmos orando, é pela nossa família, pelos nossos filhos, pela nossa família de uma forma geral, né? Que cada um deles possam ser alcançada pelo Senhor Jesus. Aos nossos filhos mais jovens, aos adolescentes, sempre pedir ao Senhor que Ele não permita que eles venham ser engodados pelo mundo, pelos prazeres do mundo. Porque sabemos que a sociedade moderna é o que mais, o atrativo maior é para isso, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós observamos que ela venceu todos os obstáculos e ela foi atrás do Senhor clamando. E nós podemos ver lá no livro de Marcos que ela se prostra aos pés do Senhor. Primeiro clama, depois vem atrás e depois se prostra. Então nós podemos observar que há uma intensidade progressiva na atitude dessa mãe em buscar a Jesus. Ela o chama filho de Davi. Então ela reconhece que esse filho de Davi é o Senhor. Então nós, como pais, devemos a cada dia nos encorajar para clamar pela família. Se nós voltarmos lá atrás, no livro de Jó, no capítulo 1, de 4 a 6, ali nós podemos observar o zelo de Jó em relação à sua família para com Deus. Um homem poderoso, rico, mas ele tinha temor, ele tinha zelo pela sua família diante do Senhor Jesus. Então nós sabemos que o grande prejuízo para nós cristãos é permitir que nós nos envelheçamos na fé. Porque deixamos de fazer várias coisas que fazíamos no começo da nossa fé. E achamos que com a experiência dos nossos dias de carreira, entendemos que podemos caminharmos sozinhos. Hoje, e sabemos que é assim, hoje é difícil realizarmos culto doméstico, orarmos juntos com nossos filhos, louvar ao Senhor. Talvez nesses dias em que estamos atravessando, tenha até acontecido assim, porque a circunstância exige assim. Sabemos que aos pés do Senhor Jesus encontramos o que precisamos. É necessário que clamamos por nossa família. Ela precisa mais de Jesus do que uma casa melhor, do que um carro novo, de um salário melhor, de mais sucesso, né, na carreira estudantil, na carreira profissional. A maior necessidade de nossos filhos é de Deus, é de serem libertos e serem perdoados. Ora, amado, nós observamos isso nos meios de comunicação. Nós observamos quantos jovens, quantas pessoas, né, pessoas até de posição, em que o adversário ele oprimiu tanto e às vezes a pessoa não tem desejo naquela vida que leva, porém não tem forças para sair daquela situação. Então nós sabemos que mais do que nunca é necessário nós realmente clamarmos pelos nossos filhos, clamarmos para que o Senhor ajude a eles entenderem que eles têm uma alma e precisa da salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então há necessidade da nossa intercessão, o ensinamento,
é muito importante. Então nós que possamos sermos sempre insistentes em recorrer ao Senhor Jesus. Esta mulher, ela está aos pés do Salvador e ela transforma a necessidade em adoração. Como nos mostra Mateus 15, no versículo 22. E lemos em Marcos capítulo 7, que ela se prostra e adora. Ela está aflita, precisa de ajuda, não se conforma em ver sua filha sendo destruída. Nós não podemos também hoje, em nossos dias, podemos ver a nossa família ser destruída. Eu sei que nem eu e nem você, né, que está ouvindo pode fazer nada, mas podemos interceder, podemos orar. Os dias em que nós falamos, né, mãe, um pouquinho antes aqui, acerca de nos reunirmos e orarmos pela circunstância dos nossos dias. E eu sempre observo que o Senhor nosso Deus, através da sua palavra, nós sabemos que ela tem que se cumprir. A palavra de Deus tem que se cumprir e nós entendemos que o Senhor ele não usará outro meio a não ser o homem, né, para fazer com que a sua palavra se cumpra. E nós sabemos que embora os dias em que vivemos são dias difíceis, mas tem contribuído para alguma coisa, ou seja, tem contribuído para que o povo de Deus se una mais. O irmão pastor Luiz Carlos, ele diz na sua mensagem que em Catanduva eles não estão podendo, né, congregar no templo, ou seja, eles têm se reunido nas casas, têm buscado ao Senhor e têm procurado cada um edificar a fé uns dos outros. Isso é importante. Aqui em Jacareí a gente ainda está com o templo aberto, mas nos dias em que não há culto no templo, os irmãos também têm se reunido, têm orado na casa de um, na casa de outro. E Deus tem abençoado, ou seja, a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Então nós observamos que Paulo não diz que é algumas coisas, ele disse todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Então nós sabemos que nós sempre vamos ter um refúgio, nós vamos ter sempre um socorro, nós vamos ter sempre uma porta aberta. E essa porta é o Senhor Jesus, em que cada um de nós podemos chegarmos a Ele, mostrar toda a nossa intimidade com Ele. Eu acredito que todo servo de Deus, ele deve sim procurar ser íntimo do Senhor Jesus, porque Ele está pronto a nos ouvir. Aquela mulher, ela era estrangeira, ela não conhecia, ela conhecia Jesus de ouvir falar, ela não tinha o privilégio ainda de conhecê-lo. E foi através da dificuldade, foi através da luta, foi através da tribulação que ela teve um encontro glorioso com o Senhor. A palavra não narra mais nada acerca dela, mas certamente ela não recorreu ao Senhor só na necessidade da sua filha. Certamente eu penso que ela passou realmente a servir o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então não importa a circunstância em que nós recorremos ao Senhor, se é na aflição, se é na bonança, nós sabemos que Ele está pronto a nos ouvir, Ele está pronto a nos abençoar e a nos conceder aquilo em que nós precisamos, porque Ele fez assim com aquela mulher. Nós podemos observar que no versículo 28, respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Então há necessidade de cada um de nós executarmos
a nossa fé, clamarmos ao Senhor pelos nossos familiares, pelos nossos lares, porque Ele tem o socorro que nós precisamos. E sermos como Jó, né? Um homem rico. Jó a palavra de Deus nos diz que ele era rico mesmo, mas ele não deixava do teu zelo ao Senhor, e nós observamos que ele oferecia sacrifício se porventura os filhos dele tivessem pecado contra o Senhor. Então nós sabemos que ainda que aquela mulher ela passou a conhecer o Senhor na sua dor, mas nós sabemos que o seu sofrimento pavimentou o caminho dela até o encontro com Deus. E aquela necessidade que ela tem, embora estrangeira, de origem pagã, vivendo em uma cultura certamente politeísta, vivendo cercada de sincretismo, ela ouve falar de Jesus, ela sabe do poder de Jesus, ela já ouviu falar como Jesus cura, liberta, transforma, perdoa, traz esperança, e ela vai clamando e insiste em clamar, depois se prostra e adora. Ela transforma o problema dela numa oportunidade de adoração ao Rei da Glória, ao Libertador, ao Senhor Jesus Cristo. Mas notemos que o seu clamor foi com senso de urgência. O verso 22, mais uma vez, nos deixa bem claro isso. E nos diz o texto que ela clamava, ela não clamou, ela clamava. Ou seja, ela insistia no seu clamor, e isso significa senso de urgência. Nós sabemos que os dias que atravessamos também nos mostram um senso de urgência, que há necessidade de nós clamarmos pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, e entendermos que, embora a sociedade moderna hoje talvez não valoriza tanto a família como deveria ser valorizada, mas nós sabemos que nós cristãos, nós sabemos que depois do Senhor Jesus, a família, ela é mais importante. E eu sempre digo aos irmãos que nós somos privilegiados porque temos uma família imensa, né, amados? Sinceramente, eu me sinto assim bem privilegiado em conhecer esse povo glorioso, falando das coisas espirituais hoje, né? Eu me sinto bastante assim, privilegiado por fazer parte desse povo. E penso que não difere onde quer que estejamos. Eu estou em Catanduva, eu estou em outro estado, mas onde tem esse povo que realmente adora o Senhor em espírito e em verdade. Então nós somos uma grande família. Então, como família, nós devemos estar sempre orando uns pelos outros e pedindo que o Senhor, nosso Deus, conceda a cada um de nós vitória, tanto para nós que já conhecemos a Cristo, já provamos daquilo que Ele tem para nos dar, e continuar orando pelos nossos familiares que ainda não tiveram esse privilégio glorioso de conhecer o Senhor nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e que a graça do Senhor nosso Deus possa falar mais alto em cada coração.
Amém.